Abramos, queridos, a palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 4. A palavra para a pregação nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 18. Meus irmãos, uma compreensão deficiente das Escrituras Sagradas pode comprometer a saúde espiritual das pessoas, a saúde espiritual de um povo. E geralmente nós temos visto pessoas confusas, fragilizadas, por não compreenderem algumas partes das Escrituras Sagradas. Jesus diz aqui: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Este verso e outros versos com este mesmo conteúdo tem sido mal compreendido por muitas pessoas. Domingo após domingo, nós encontramos aqui na igreja e estamos sedentos espiritualmente. Recebo continuamente irmãos que professam a fé em Jesus no gabinete pastoral, que revelam também uma sede espiritual. Nas visitas que fazemos, nos hospitais, nas casas, encontramos também pessoas que, embora afirmando cristãs, revelam sede. Sede espiritual, evidenciada pelo desejo de uma comunhão mais forte com o Senhor. Irmãos que às vezes estão passando por provas, por lutas, e dizem: eu tenho orado, eu tenho buscado, mas até então não tenho obtido resposta. Meus amados, o que acontece? A princípio, uma avaliação mais apressada pode nos levar a dizer de duas coisas, uma está acontecendo. Estas pessoas não são cristãs, não são convertidas, ou então a palavra de Jesus está falhando. Mas eu digo, irmãos, não está acontecendo nenhuma coisa e nem outra. Precisamos compreender devidamente a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a parte final do versículo é a chave para a compreensão. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E eu já quero adiantar para os irmãos, aqui o Senhor Jesus não está afirmando que exista nesta água que Ele dá algo misterioso, que você bebe uma única vez e está tudo resolvido para sempre. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aquele que encontra esta água, passa a existir uma fonte sempre disponível a essa pessoa, que ela não precisa sair batendo em outras portas. Esta pessoa agora tem uma fonte e ela pode beber continuamente desta fonte, Jesus. O contexto desta palavra: o Senhor Jesus, retirando-se da Judeia, caminhou em direção à Galileia, a província da Galileia, e passou pela província de Samaria. Em Samaria parou
em uma cidade chamada Sicar, junto a um poço que no passado fora aberto por Jacó. E as pessoas saíam da cidade, indo até este poço para buscar água. E ali Jesus estabelece o diálogo com uma mulher samaritana. Os samaritanos judeus não se davam bem, não era comum um homem falar com uma mulher. Entretanto, o Senhor Jesus veio para quebrar estes paradigmas. Jesus veio para alcançar a todos, e a graça de Deus é extensiva a todos. E neste diálogo, Jesus fala de uma água viva. E nessa noite nós queremos chamar aos irmãos para pensarmos neste tema. Aquele que bebe da água dada por Jesus não tem mais sede. Vamos ver por que não tem mais sede. O que significa não ter mais sede? E aqueles irmãos, quando são tentados, quando são provados, quando sentem a necessidade de uma comunhão mais viva com o Senhor. Pois bem, irmãos, vejamos o que a palavra quer nos dizer, quando nos mostra que aquele que bebe da água dada por Jesus não tem mais sede. Significa, primeiro, que a fonte Jesus jamais deixa de jorrar. Quando nós encontramos esta graça, quando Jesus nos alcança, esta fonte se revela a nós, e essa fonte jamais deixa de jorrar. Uma preocupação dos nossos dias, embora, graças a Deus, tivemos chuva nesta semana, mas há uma preocupação com a deficiência de chuva nos últimos meses. Falta chuva, os reservatórios baixam. Falta chuva, as fontes secam. E o resultado está nas torneiras de nossas casas. E sem água, a vida desaparece. Da mesma forma, nós carecemos da água viva, que é a comunhão com Jesus. Mas que maravilha, irmãos, é sabermos que esta fonte não seca, que esta fonte jamais deixa de jorrar. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Coré foi um personagem bíblico nos tempos do Velho Testamento, em uma rebelião contra Deus, rebelião contra a liderança de Moisés. A terra abriu e ele caiu no precipício, no fogo. Os filhos de Coré foram cantores, e os filhos de Coré disseram que a alma suspirava, como a corça suspira pelas águas, a alma dele suspirava por Deus. Este suspiro dos filhos de Coré, este suspiro que a alma tem, é suprido quando nós chegamos a Jesus. Aí está uma fonte que sempre jorra e é capaz de verdadeiramente saciar a nossa sede. As fontes humanas secam. Aquela mulher samaritana buscava nas fontes humanas, nas suas aventuras românticas, amorosas. Já tivera 5 maridos, mas agora estava com um sexto,
que não era o seu marido. Aquela mulher buscava nas fontes da religião sem Jesus. Ela questiona onde é o lugar da adoração, é em Jerusalém ou é em Samaria? Ela estava presa a uma religião sem Jesus. Meus irmãos, estas fontes terrenas, sejam materiais, sejam religiosas, sem Jesus, estas fontes secam, mas Jesus é a fonte que está sempre jorrando para nos suprir. Alguns se apegam na fonte material, nos recursos financeiros. Os mesmos são bênção de Deus, providência do Senhor, mas não são capazes de suprir e de saciar a sede espiritual, porque chega um dia que esta fonte seca, porque os recursos materiais ou acabam, ou já não terão mais valor para nos socorrer. Outros se apegam à fonte da vaidade. Tudo o que importa na vida é a beleza, é estar diante do espelho, é se achar bonita, bonito, é comprar a melhor roupa. Meus amados, essa fonte também seca, porque chegará o dia em que a beleza física também passará. Outros se apegam à soberba, às glórias humanas, ao poder humano. Mas esta fonte também seca. Com apenas um sopro de Deus, tudo se desfaz. Assim são as fontes da terra, dos homens. Mas quando nós buscamos a Jesus, aí está uma fonte que jorra continuamente na terra e até a glória do céu. Essa fonte é fonte de amor, de bondade, de graça, de poder, de socorro para nós. Essa fonte verdadeiramente vem saciar a nossa sede. Por isso, meus amados, aquele que bebe da água dada por Jesus não tem mais sede, porque essa fonte está sempre a jorrar, não deixa de jorrar. Mas consideremos também que a fonte Jesus está sempre está na vida do que crê. Ele diz: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Além dessa fonte não secar, além desta fonte jorrar continuamente, essa fonte está sempre disponível a nós. Essa fonte não se esconde. Essa fonte está sempre diante de nós. E aqui o Senhor Jesus diz: será nele, na vida daquele que crê, uma fonte. Essa fonte está presente na vida do que crê. Voltando aos filhos de Coré. Coré foi morto. Os bens foram engolidos. Mas os filhos de Coré entenderam que existia uma fonte, e esta fonte é Deus, e então eles disseram: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Os filhos de Coré ficaram sem parentesco. Os filhos de Coré ficaram sem herança. Os filhos de Coré ficaram sem reputação. Mas eles compreenderam que
que mesmo diante das várias perdas que a vida oferece, existe uma fonte para mim, existe uma fonte para você disponível, e essa fonte é o Senhor. No Velho Testamento havia aquele entendimento que Deus estava no templo. Por isso os filhos de Coré neste salmo questionaram quando eles iriam à casa do Senhor, ao templo, estariam diante do Senhor. Meus amados, no Novo Testamento, nós caminhamos não apenas para o templo, mas nós caminhamos especialmente para os braços de Deus na pessoa de Jesus. E esta é a fonte que está disponível a nós em nossos dias. A mulher samaritana viu diante de si esta fonte. Não uma fonte que está fora, no mundo exterior, mas uma fonte presente em nós. O Senhor Jesus, no dia da festa dos tabernáculos, se levantou entre a multidão dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam todos aqueles que creem. O Espírito Santo está presente em nós. É a fonte deixada por Jesus em nossos corações. Por isso podemos dizer: aquele que bebe da água dada por Jesus jamais tem sede, porque essa fonte não deixa de jorrar, porque esta fonte está disponível a nós, está presente em nós pelo Espírito Santo. Mas, meus amados, nós precisamos dar mais um passo aqui. Aquele que bebe da água dada por Jesus não tem mais sede, porque na fonte Jesus a sede é saciada até a vida eterna. Jesus fala de uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele não está falando de uma água misteriosa. Jesus não está falando aqui: olha, basta você me receber, fazer uma oração e vai ficar tudo resolvido para sempre. Jesus está dizendo: olha, se de coração você crê, se de coração você me recebe como Salvador, você nunca mais vai bater cabeça de um lado para o outro com sede, sem Deus, sem comunhão, buscando nas fontes deste mundo. Não, você achará o caminho, você achará a fonte, e essa fonte jorrará sempre, estará disponível sempre, e você poderá beber sempre desta fonte, até chegar à glória, quando seremos completos com o Senhor, para todo o sempre. Isso pode ser ilustrado com aquela experiência do esposo, que vendo a esposa abatida, triste, pergunta: o que está acontecendo? A esposa diz: você nunca diz que me ama. Então ele diz: como que você fala uma coisa dessas? Porque no dia que nós nos casamos, eu prometi que te amaria, e não repetiu mais que a amava. Há pessoas que vivem apenas do dia em que foram batizadas, ou que vivem apenas dos momentos de culto na igreja,
naturalmente estas pessoas vão experimentar sede. A fonte está jorrando, a fonte está disponível, mas nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos beber desta fonte, desfrutar desta fonte. Esta fonte é Jesus, está presente pelo Espírito Santo aqui. Se o coração está vazio, se a vida espiritual está árida, se acha que Deus está distante, é hora de se debruçar e beber desta fonte preciosa, porque a promessa de Jesus permanece de pé para todos nós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Meus amados, não é de se estranhar termos os momentos de sede. Não podemos ter o domínio da sede. Não podemos deixar de beber da fonte. E aqui é o ponto que muitos tropeçam. A fonte está jorrando, disponível, mas não bebem. E dizem: será por quê? A igreja não substitui a fonte. A igreja dá a oportunidade para bebermos da fonte, mas não o substitui. Nada neste mundo substitui a fonte. É de Jesus que todos nós precisamos. O Senhor Jesus disse que tem vida em si mesmo, suficiência em si, para suprir as nossas necessidades. Essa fonte não seca, jorra sempre. Essa fonte está presente, é disponível, mas nós precisamos beber dessa fonte. Que Deus conceda graça a cada um de nós, a exemplo dos filhos de Coré, que possamos dizer que, como as corças suspiram pelas águas, que a nossa alma suspire pelo Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso. Há um hino que fala da Jerusalém celestial. A palavra de Deus afirma que nesta Jerusalém não haverá mais o mar que separava João do convívio social. Não haverá separação entre nós e Deus. Nesta Jerusalém não haverá necessidade do sol, porque a glória de Deus iluminará a todos. Nesta Jerusalém não haverá dor. Nesta Jerusalém não haverá luto, porque a morte não entrará ali. Nesta Jerusalém haverá verdadeira paz. Nesta Jerusalém seremos eternamente supridos pela poderosa graça do Senhor.